O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpretação dada a passagens que, em geral, só possuem sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como um único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo, sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias, e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis do mundo fóssil e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir. Prova evidente do erro em que se pode cair, quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície. E essa ordem concorda com a indicada no Gênesis, com a diferença de que essa obra, em vez de ter sido miraculosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, realizou-se, sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor e menos perigoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nesse ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo
como anterior à aparição do homem, tendo em vista que, até agora, não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço de sua presença, nem da presença dos animais, que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito, podendo acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. Então, se reconhecerá que nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado. A questão está em saber se o cataclismo é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família. Concluiu-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido então necessário que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova a existência, entre algumas raças, de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários. Tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. E como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir-se que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderei prevalecer contra a evidência dos fatos.
Tudo se explica pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial que se tomou pelo cataclisma geológico. E, tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmetido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um elo vulnerável.